Olá, obrigado por estar aqui com a gente no vemmorar.br, falando de tudo que envolve a vida em condomínio. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante. Quando a gente começou a divulgação, um monte de gente já veio perguntando, mas como é que eu faço? De que maneira que isso funciona? É falar de vistoria e entrega de chaves de unidade comprada na planta. É quando você fica esperando receber a chave da unidade, quando o prédio fica pronto, você recebe chamado para fazer a vistoria do apartamento, da sua casa no condomínio e vai receber as chaves da unidade. O que a gente tem que fazer nessa hora? A gente trouxe aqui especialista, né, Renan? Quem que é o especialista que veio com a gente aqui para falar a respeito desse assunto? O Fábio da FPF. Tudo bem, Fábio? Tudo bem? Bem, você? Joia, Fábio. Obrigado aí pela visita. Muito Obrigado bom. a vocês pelo convite. Você sabe, Fábio, o Renan e eu já falamos várias vezes a respeito desse assunto aqui, porque é recorrente, é a dúvida das pessoas que pegam a chave da unidade. Acho que todo mundo passa por isso. Em algum momento passou, às vezes ficou frustrado porque fez alguma coisa que não devia na vistoria, esqueceu de algum detalhe. E você tem uma empresa que faz hoje entrega de unidades, que a gente chama, né, que é vistoria para preparar a vistoria do cliente e faz a vistoria do cliente para entrega das chaves posteriormente. Em mais de 12 cidades, para várias incorporadoras de grande porte. Você estava falando para a gente agora há pouco um número que pareceu maluco, né? São 15 mil chaves que você entrega por ano. Por ano. Dessas empresas no Brasil afora. Fábio, o que o cliente que vai fazer a vistoria não pode deixar de esquecer na hora de fazer? Ou negligenciar. Ou negligenciar na hora de receber o apartamento. Bacana. Primeiramente agradeço o convite. Muito obrigado. Eu acho que o ponto principal é o cliente realmente estar ali para fazer a vistoria 100%. Ali é um momento onde ele não pode deixar passar desapercebido nenhum detalhe. Muitos clientes, muitas vezes, na correria do dia a dia, estão ali, aí estão mexendo no WhatsApp, estão conversando com alguém, o telefone toca, e ele passa desapercebido pontos que lá na frente depois ele pode pedir uma correção que não vai ter mais validade. Porque a partir do momento que ele entrou na unidade, a unidade de responsabilidade dele. Se aparecer uma trinca num revestimento, aquela trinca pode ter acontecido depois do que ele entrou. Então, é por isso que a gente pede, no momento que o cliente entra, ele tem que fazer a vistoria de detalhes, se dedicar. Ele tem que estar ali, guarda o celular no bolso. Para aquele momento, é uma vistoria que ele tem ali 40 minutos, 1 hora, que se ele se dedicar, ele vai fazer em 30 minutos. Mas se ele for disperso, ele vai levar 2 horas e não vai concluir a vistoria perfeita. Uma outra coisa que eu acho interessante, né, fora o celular, o WhatsApp, enfim, ir com crianças, ir com filhos, as crianças saem correndo para um lado e para o outro. Eu acho que assim, o desejo das pessoas de querer mostrar o apartamento, né, a primeira impressão que você tem, olha, vamos ver a nossa nova casa, vamos ver o nosso novo local. E a hora que leva a criançada, nada contra as crianças, mas eu acho que cada coisa no seu momento. Sim. Depois que aprovar, leva e realmente tá certo. Sim. Mas antes disso, eu já vi casos de criança correndo pro lado, chorando, sei lá o que. Mega importante. Aí as não pessoas presta não dão atenção ou tem que dar importante. atenção pra criançada. Vistoria é como você vai lá para assinar o contrato. Então você tem que ter atenção 100%. Então essa questão que você pontuou é perfeito. Levar a criança, vou levar a família, leva depois a vistoria. Isso. A vistoria você tem que entender como se fosse ali, ali você está começando a ter um contato com a sua unidade. Então você tem que fazer 100%. Ô Fábio, como é que funciona de fato a vistoria? É o vistoriador que acompanha o cliente, que orienta ele sobre o que ver, ou o cliente tem liberdade para ver o que ele quiser, na ordem que ele quiser? Hoje a gente atua com um relatório, esse relatório é construído junto com a incorporadora, é um relatório simples, onde tem os ambientes da unidade dele. Então tem ali a sala, tem a varanda, tem o dormitório 1, dormitório 2, dormitório 3, e o vistoriador, ele está ali apenas para fazer o papel das anotações e transcrever o que o cliente está pontuando. O vistoriador, em nenhum momento, ele pode ali atuar ou induzir o cliente a algo, ou a unidade é do cliente. Nós, da FPF, nós somos uma empresa especializada nesse interface entre o cliente e a incorporadora. Então a gente tem que estar ali para anotar, não deixar o cliente passar. Vamos supor que o cliente, eu vou começar no dormitório.
Você quer num dormitório? O legal é você sempre fazer um caminho, né? Então você entrou pela área de serviço, então se você começa pela área de serviço e continua, para você não esquecer nenhum ambiente. Então o nosso vistoriador ele tem que estar ali para falar, olha, faltou tal área. a varanda, faltou o dormitório, mas a vistoria quem tem que fazer é o proprietário. Tanto que se ele olhar de uma hora para outra, não, tá tudo bem, esse espaço tá tudo certo. Porque eu já vi casos também que as pessoas elas já vão com meio que eu já tenho na minha cabeça que essa parede da cozinha eu vou fazer uma cozinha americana, então eu vou quebrar ela. Se ele encontrar qualquer revestimento ou qualquer coisa, eu falo, tudo bem, releva, isso daí não vai ser importante para mim porque eu vou tirar. Isso daí também é outra coisa que às vezes as pessoas elas são tão focadas num projeto que já está sendo feito. Então, você pontuou mais uma, muito legal. Sabe o que acontece hoje? Com a criação de WhatsApp, todos os condomínios têm grupo. Então, até um toque para um comprador, a deficiência da minha unidade pode não ser a deficiência da sua. Então, hoje, eles colocam no grupo de WhatsApp os moradores, e aí o morador vai fazer a vistoria, ele vai viciado. Então, ele esquece que o apartamento dele tem 50, 100, 200, 300 metros quadrados, e ele foca num problema, nenhum problema onde colocaram no grupo do WhatsApp. Sim. Só que ele esquece que o apartamento dele tem mais 3 dormitórios, tem mais um dormitório, tem mais um ambiente. Ou que às vezes até diferente, né? O modelo. Então é uma não sugestão, é legal, né? O grupo do WhatsApp é muito importante. Mas tem que ser usado com sabedoria. Mas né? tem que usar com saber. sabedoria. Porque, teve uma falha na pintura do meu gradil da minha varanda. Pode ser, na hora que o rapaz estava passando a pistola da pintura, passou, mas por que passou em todos? É um ponto que você tem que dar atenção? Sim, mas coloca esse ponto dentro da sua vistoria. Você vai passar por essa checagem. Ele vai passar por essa sim. checagem. Então isso é um detalhe muito bacana e importante. E é mão de obra, né? Às vezes aconteceu num andar ou em outro, ou era uma pessoa só que fazia errado e consequentemente passou em andares onde a pessoa acabou vendo e reclamando, que você não tem como tomar uma premissa de que a obra toda foi mal feita, né? Perfeito. Ô Fábio, quando o cliente está visitando o apartamento, vistoriando o apartamento, ele olha lá as instalações, olha acabamento, e quando ele percebe alguma coisa que o decepciona, qual a reação do teu vistoriador em relação a isso, porque você está fazendo ali o papel, o representante da incorporadora, da construtora? Muito boa pergunta. É aí que está a diferença de empresas de vistoria. Você tem que ter um profissional ali, treinado, um profissional que está acostumado a não só lidar com vistoria. É o que eu falo, obra, tudo na vida é ser humano. Então você tem que ali, o nosso profissional ele é treinado para entender. Tem clientes nesse momento que ele já vai viciado, e quando ele chega lá e vê que também tem esse problema, que também tem na outra, pessoas, né? A gente lida com o ser humano. Aí tem uns que já chega explodindo. E aí que é o diferencial nosso. É saber lidar com essa situação, explicar que a gente está ali para ajudar o cliente. Sim. Né? Então, a gente é um interface onde eu tenho que absorver a informação dessa reclamação do cliente no melhor formato para conseguir transcrever para a incorporadora, a construtora, corrigir esse erro. Então, passar a transcrever da melhor forma. Como é que eu vou te dizer? Por exemplo, hoje a gente vai fazer uma vistoria. Então, parede da sala. A parede da sala podem ter 4 paredes, ou pode ser uma só, que depois já liga na outra. E aí o nosso laudo para a construtora vai lá e fala: fissura na parede da sala. Vai saber onde é, né? Qual a parede da sala? O apartamento tem 600 metros quadrados. Onde? Na fase superior, inferior? É um duplex. Tem sala em cima, sala embaixo. Então, tem que ser preciso. As informações têm que ser muito claras. Então a gente cola uma fita, a gente faz um laudo fotográfico de longe, a gente faz um laudo fotográfico de perto. Então todas as imperfeições, a gente chama de ressalva, encontrada numa vistoria, são fotografadas, são laudadas. Né? Hoje a gente atende várias incorporadoras, como você estava pontuando, a nível nacional, hoje a gente está em vários lugares, mas cada uma tem o seu formato. Então eu tenho hoje vistorias digitais, hoje a gente atende vistorias que são feitas no papel,
a gente se adequa a cada formato da incorporadora. Então, se a vistoria é digital, no sistema já tira a foto. Se a vistoria é no papel, a FPF tem um sistema que a gente fornece o login e senha para os nossos clientes, onde ele vai conseguir acompanhar isso em tempo real. O cliente é a incorporadora, no caso. A incorporadora, sim. Isso. Não é o cliente final. Agora, quando o cliente fez a anotação, você passou as ressalvas para a incorporadora, para a construtora, aí depois você é chamado de novo para a unidade. Você faz a revistoria da unidade antes dele receber ou não? Não. Aí a incorporadora tem que fazer. E quando o cliente vai lá e encontra que o problema não foi feito, não foi corrigido adequadamente, como é que fica? Aí esse ponto, ele sai um pouco de dentro da FPF, né? Porque aí já é um contato direto do cliente com a incorporadora construtora. Então, geralmente existe um canal onde o cliente tem, é o canal do cliente dentro das incorporadoras, e aí ele passa essa pontuação para as incorporadoras e construtoras. No período que você faz esse trabalho, Fábio, você acha que melhorou ou piorou a qualidade das entregas dos empreendimentos? Nós tivemos um problema grave na época do boom imobiliário, né, que houve uma expansão enorme do mercado, tinha hora que faltava matéria-prima, tinha hora que faltava equipamento para construção, obras atrasavam, né, por conta disso também, e isso deve ter gerado muitos problemas. E hoje, como é que está? Então, isso nesse boom, foi até bacana pontuar, foi nesse boom que a gente expandiu o nosso mercado para fora de São Paulo. Hoje a gente atende aí umas 10, 12 incorporadoras a nível nacional. 90% dos nossos clientes estão sediados em São Paulo, mas possuem obras em Campo Grande, Cuiabá, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Joinville, enfim. E com essa crescente, né, cresceu as obras, mas a gente teve aquela bolha e também cresceu o estoque. Tá. Né? Então, você pontuou a questão de como que foi isso. Eu acho que para a FPF foi uma oportunidade de mostrar mais o nosso trabalho, né? E para as construtoras incorporadoras, talvez lá atrás, estou falando de 2008 mais ou menos, não era um serviço tão evoluído como hoje. Né? Eu até brinco muitas vezes, me permite, se você voltar lá 15 anos atrás, ninguém comia comida japonesa. Né? Real, verdade. E aí você ia no restaurante e falava, pô, todo mundo come, eu vou lá comer. Então você ia comer lá, você comia uma truta salmonada achando que era salmão e você comia. E aí com o tempo você aprendeu a comer o japonês ali. Ficou mais exigente. exigente. E você começou a saber o que é o salmão bom, o que é a tilápia boa, né? E eu acho que as incorporadoras também, e os clientes também, começaram a buscar caminhos de aperfeiçoar. Né? E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu surfar essa onda junto com nossos clientes, aprendemos muito com eles e também colocamos em prática o nosso conhecimento. Então, grande parte da régua da FPF de serviços que a gente presta hoje foi aprendendo realmente no dia a dia com cada cliente, cliente que eu digo, com o incorporador, com a construtora e com o cliente final. Porque o cliente final ficou mais lapidado. Então isso pra gente foi legal. O padrão de entrega muda, né? Muda e total. É uma coisa que a gente estava vendo. Eu fui numa palestra uns tempos atrás que a pessoa que estava ministrando a palestra, ela falou, olha, hoje em dia você não vai mais numa padaria, aquela padaria lá do seu Pedro, seu João lá, que fazia os pãozinhos lá e te entregava e acabou. Hoje em dia é uma padaria gourmet. Né? Então você entra, você tem vários serviços diferentes, com lanchonete, pizzaria, tal. Você entra num açougue, o açougue que é o cara todo ensanguentado com aquele uniforme todo branco. Aí hoje em dia é o quê? É uma boutique de carnes. Você vai na mecânica, o chão tem que estar brilhando. Então, né? Então isso assim, o ser humano ele está evoluindo de uma forma de ser mais crítico para tudo, porque ele está tendo acesso a vários outros serviços diferentes. A obra mudou. Volta 10 anos atrás, qual apartamento tinha varanda gourmet? Nossa. Não existia fechamento de varanda. Hoje aprova em assembleia de condomínio a cor do vidro da varanda. Olha onde a gente chegou. Então, foi legal
foi muito trabalhoso, né? Mas esse aperfeiçoamento, antigamente você não fazia vistoria da varanda. A varanda era uma área molhada, né? Que chama, onde tem Sim. piso. E você olhava o piso. Você não tem mais nada Hoje pra você ver, tem né? que olhar, olha ali. Você vai comprar um apartamento hoje, Já você tem pensando que em saber utilizar aquela se área, ele né? vai poder fechar, né, a varanda. Eu acredito que hoje que você vai comprar, todo mundo quer varanda. Né? A varanda virou o Faz quintal faz da parte do casa. apartamento. É um Exatamente. complemento, né? Então, então, tudo isso, a gente também teve que se aperfeiçoar. Eu acho que o cliente se aperfeiçoou, o cliente final, e a incorporadora e construtora também. Tiveram que mexer os pauzinhos para conseguir entregar um produto melhor, né? Sim, o mercado está crescendo assim. Eu acredito que a gente está virando muito americanizado. Né? Lá atrás, os apartamentos eram entregues cru. Em algumas regiões do país hoje, você já recebe apartamento com piso, você já tem apartamentos de Minha Casa Minha Vida que você já recebe com piso laminado. Sim. Então, tá mudando o mercado. Então, Você entrega muito empreendimento desses programas populares, Minha Casa Minha Vida, programas governamentais? muito. A gente teve a onda das entregas grandes, que foi no governo, no outro governo. A gente entregou aí acho que umas 15 mil casinhas Minha Casa Minha Vida e aqueles apartamentos de 1 e 2 andares. Muito no norte, nordeste, Campo Grande, Cuiabá, Brasília, Ceilândia. A gente atuou bastante nessa região. Fábio, você estava falando aí das experiências que a gente vive hoje na vida em condomínio, recebendo um imóvel novo, e de como era no passado. A gente está falando aqui da evolução da experiência do cliente. Ou seja, o cliente passa a ser mais exigente, como lembrou bem aqui o Renan, e as empresas têm que se esforçar ainda mais para entregar um produto melhor. Sim. Para entregar um produto com mais qualidade, maior durabilidade. As normas técnicas vão se aperfeiçoando também para obrigar que isso aconteça. Sim, as BNTs, né, vão sendo sempre exatamente. atualizadas. E aí, nesse cenário todo, o que você está imaginando para esse mercado imobiliário? Porque as grandes incorporadoras, são cerca de 30, que construtoras incorporadoras listadas na Bolsa, elas têm um compromisso trimestral de renovar com os seus sócios, que são os seus acionistas, né, os seus controladores, aquele compromisso de vou continuar faturando, vou continuar lançando, vou continuar... Ou seja, não vai parar essa onda. Né? E as outras menores, por conta da expansão do mercado, também estão crescendo. Para onde você acha que a gente vai parar? Onde a gente vai parar? Acho que não vai parar. Não vai parar. Eu acho que assim é o business de cada um, né? A incorporadora, o business dela é a obra, né? E é um ciclo, né? A construção de um prédio tem um ciclo aí de 3 anos mais ou menos. Então é um ciclo, é onde eu falo, aonde vai toda essa terra, né? Sim. Não é só a obra, né? Sim. É terra. Eu acho que não só as incorporadoras, mas até os órgãos governamentais precisam... Vai parar. Né? Eu digo, vai parar o trânsito. Sim. Vai parar... Enquanto assim, Saber lidar com a gente isso, né? vê que os municípios não se preocupem tanto com a infraestrutura das cidades para receber todos esses prédios, a gente vai andar em São Paulo, no bairro lá de Moema, Brooklyn, qualquer lugar, né? Você vê 2 obras na mesma rua, aí você tem 10 obras no mesmo bairro, e assim por diante, para mais. Então, a hora que você for ver esse fluxo de pessoas começando a circular na cidade, sem nenhum tipo de planejamento de onde que vai ser o centro de serviços que eles vão começar a utilizar mais próximo, para eles não terem que ir tão distante. Né? Onde que vai ser o centro de saúde, onde vai atendê-los mais próximo. Eu acho que também muito difícil. tem muita troca também, né? Então, assim, a gente tem um crescimento, mas também tem muita troca, né? A população está crescendo e está crescendo a moradia, né? Então, a gente tem que ter um pouco desse balanço e ter a divisão. Mas engraçado acho que assim... uma experiência para que as pessoas consigam, por exemplo, prédios que hoje não têm o conceito de ter veículos, ou eles têm uma quantidade limitada de veículos, né? Em vez de você... Eu acho que estava comentando com um amigo meu, alguma coisa assim, que é uma rua, não lembro exatamente o local, mas era uma rua que você tinha, sei lá, prédios dos 2 lados e todas as garagens combinavam exatamente na mesma rua. Mas caramba, não dava para vocês pensarem, né, prefeitura, pensar em mudar essas localizações de saída de veículos, porque ele fala que ele demora 30 minutos para sair dentro da rua,
Então, assim, quando dá horário de pico, tá todo mundo 6, 7 horas da manhã, todo mundo embicando o carro para sair. Ou Você seja, pegou trânsito? Peguei aonde? Na garagem. Na garagem. Mas é eu vou uma te falar, loucura. assim, ó, você até me deu um gancho muito legal. Hoje, pelo que a gente vem vistoriando, a grande maioria dos empreendimentos hoje, que a gente vem falando, né, do acompanhamento do crescimento do todo. O foco muito forte hoje são os serviços dentro do próprio empreendimento. Sim. Né? Aí até uma pergunta, e a vistoria? Então a gente vistoria o empreendimento. É isso né? que eu ia perguntar, as áreas comuns também. As áreas comuns legal. também. E aí você tem essa prestação de serviço. Hoje a grande maioria dos prédios, embaixo do prédio você tem a lavanderia, você tem tudo ali. Você tem a pizzaria, você tem prédio, tem cinema dentro do próprio condomínio. Né? Então, eu acho que as incorporadoras também estão desenhando diferente, entendendo que esse mundo maluco que a gente está vivendo, que ninguém tem mais tempo. Né? Cada vez mais você tem torres comerciais com residenciais, né? Apostando que ele compre o apartamento aqui e atravesse no mesmo corredor e Consuma ali. Tá ali dentro do escritório dele, desce, ali ele vai fazer tem um mini mercado. A gente Normal, pegar isso é normal. quantos Hoje em dia mini tá mercados que hoje possuem. E você pega 10 anos atrás, era só grandes mercados. Eu acho que tá. Voltando para a desenhando vistoria, tudo. Fábio, só para perguntar aqui, alguém leva para você aquela dúvida assim, mas esse apartamento, vamos medir esse apartamento? Ele tá menor do que me venderam, hein? Acho que tá errada a medida do apartamento. Tem Como é que bastante isso. Vamos falar disso aqui, é interessante. As pessoas se torturam por conta disso. Acham que houve uma falha na construção do prédio. O que acontece nessa hora? Eu até tô nesse caminho agora desenvolvendo um projeto, até legal, muitos clientes vêm aumentando essa questão da medição, né? Ainda mais que solta um no grupo lá que o meu tá 32 centímetros a menos. Né? A trena dele tá certa. Tem que entender não tá o embasamento. certo. Você né? tem que ter um embasamento. Né? Então a gente está agora colocando tá saindo em primeira mão aqui, hein? Tá saindo do forno um projeto nosso que é levar o cliente, fazer eventos na obra do empreendimento dele. Bateu primeira laje, a gente vai levar os clientes lá para verificar. Fazer ali um coquetel. Vai lá no apartamento modelo e consegue demonstrar lá. Bateu né? a segunda laje, porque não tem como um prédio, né? Você Não, fazer não, ele torto. Sim. Então, o meu tá com 1 metro a menos. Então tá todo mundo. Não tem como você. Sim. São tudo vigamento, né? São tudo. Então a gente, como começou, tá crescendo muito essa questão do cliente querer medir todo o apartamento. Aí os clientes não possuem ferramentas, né, adequadas. Às vezes você leva uma trena lá, aí dá 10 centímetros de diferença. E até as concepções do qual área que eles estão medindo, né? Se é a área construída, se é a área útil deles, se é uma área de divisão com um vizinho, Sim. né? Porque essa diferença é importante. Vamos explicar para o pessoal, né? Quando você mede a área interna do apartamento, da parede, que é o espaço que você pode usar, o que chamavam de área de vassoura, né? Passagem onde a vassoura passa, Sim. Você deixa de considerar outros espaços que são integrantes da sua unidade privativa, que é aquele que faz metade da divisa com o seu vizinho e a metade também da frente integral, né? A frente, quando você está de frente? A frente é integral. A frente é integral. Então, você tem que considerar que essa parte da estrutura do prédio que está ali dentro do seu apartamento faz parte da sua área privativa. Mas é uma questão muito simples, né? Pode pesquisar, vai ler direitinho, tem legislação que trata disso. É que a dúvida permanece, sempre as pessoas fazem a conta. É que senão eles fazem a conta e aí eles falam, vamos imaginar, é um apartamento em que eu tenho vizinho dos dois lados, ou seja, nas duas paredes laterais eu já descontei aqui vezes tantos metros. Eu falo, perdi 2 metros quadrados no apartamento. Pega um bloco ali estrutural, 12, 13, 14, 15 centímetros. Sim. Mas o importante nessa história é ter esclarecimento sobre o que vai fazer na vistoria, né? Olhar a parte hidráulica,
Se possível, testar a questão da parte hidráulica funcionando. Se possível, Decaimento, testar a né, dos elétrica, porque às vezes pisos. não tem a ligação da sua unidade, mas as incorporadoras que têm uma atenção maior com isso conseguem fazer uma ligação provisória para você testar se as tomadas estão funcionando, né? Eu já vi casos assim já. Não é? Sim. E o pessoal leva a bolinha de gude ainda para testar se o caimento tá bom ou não? Algumas levam bolinha de gude, outras levam balde para poder colocar água. Isso é muito importante. Isso é um ponto muito importante, tá? Às vezes no assentamento do piso da área molhada, não faz o desnível correto para a água cair para o ralo, né? Que a gente chama de caimento, né? Então é muito importante verificar isso, porque às vezes se um caimento não está correto ali no ralo, você imagina depois, você mudou, aí você lá foi fazer uma limpeza no seu apartamento e você joga a água para cá, o ralo tá lá e a água vem para direita. E fica sempre água acumulada, né? E a água No acumula. banheiro, né? Então isso é mega importante. Isso é um ponto muito importante que tem que ser verificado. Fabio, deixa eu tirar uma dúvida. A gente falou todo aqui nas vistorias de pontos em que são passíveis de anotar as pendências para que a construtora possa tratar. E quando o cliente, né, o morador, o futuro morador, ele aponta uma coisa que está incorreta, que ele está apontando que está certo, mas necessariamente vocês têm que ter um traquejo para conseguir explicar para ele que necessariamente aquilo não é daquele jeito, que existe um parâmetro diferente daquele que ele está utilizando. Sim, existe alguns casos. Acho que vidro, né? Vidro é o que mais chama atenção na maioria das vezes. Existem alguns casos, então assim, o que a gente orienta, a gente tem que deixar o cliente confortável e principalmente seguro. O brasileiro, não só o brasileiro, eu acho que a gente tem muita questão de se dar bem, né? Em cima de uma situação ou não. A ideia é quebrar isso e mostrar para o cliente que a incorporadora realmente está ali para ajudar ele. Ninguém colocou um piso com caimento errado de propósito. Sim. Ninguém fez algo de propósito. Então, quando existe, às vezes, até pontuando, tem muitos clientes que na hora da vistoria querem debater sobre cláusulas contratuais. E já não cabe. Pode, né? Então, o que a gente nesse momento de o vidro no contrato, quando eu comprei, era verde e aqui está transparente e não está aqui na vistoria. Hoje, junto com nossos clientes, a gente tem uma ligação direta muito rápida junto com a central do cliente. Né? Então, a gente, nesse momento, tenta sempre antecipar junto à incorporadora, contatando, tentando, falar, o cliente tem uma dúvida aqui, está até gerando talvez uma reprova da vistoria. Porque isso acaba impactando diretamente na própria vistoria, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu não sei se não sabe me responder. Mas ali, mas essa cláusula, o vidro é verde. E quando o corretor vendeu unidade que não é voltado para a serra e o cara tá voltado para outra torre? Não, acontece. Acontece. A gente fala então, brincando, mas acontece. A gente tenta nesse momento, a gente trabalha muito ligado junto com a central dos nossos clientes, e nesse momento, a gente está com um cliente aqui e está tendo uma pontuação que não condiz com o laudo da vistoria. Mas o cliente está fazendo uma recusa devido o vidro que é verde e no contrato é transparente. E aí, nesse momento, a gente aguarda. Eles fazem um levantamento, muitas vezes a própria incorporadora central liga, contata o cliente na hora, porque aí sai um pouco da mão da FPF. Sim. Né? Aí entra termos contratuais. Claro, e a nossa ideia, eu repito, é deixar o cliente ali seguro que o que realmente está sendo apontado, está sendo resolvido, tirar essa dor no coração do cliente. Sim. Olha só que movimento interessante você falou. Tem o papel de cada um. A incorporadora, a dona do projeto. A construtora que executou. Às vezes é uma empresa só que faz as duas coisas. Às vezes não. Sim. Aí, no caso, o teu trabalho pode colaborar também com a incorporadora quando você faz a vistoria do que a construtora executou antes da entrega do empreendimento. Sim. Você também faz esse tipo de trabalho. Esse é o laudo técnico. Tá. Então, como que funciona? Das unidades e da área comum também. Da área comum também. Então, como que funciona esse laudo técnico? Né? Até legal para todo o cliente final que está escutando a nossa conversa, né? Existe a incorporadora, existe a construtora. Muita gente me pergunta isso. Ontem mesmo,
eu estava numa reunião e o cliente falou assim, era um outro segmento, e ele falou, Fábio, eu nunca entendi a diferença de uma incorporadora e de uma construtora. O que é incorporadora? Para mim é tudo a mesma coisa. E não é. E às vezes a incorporadora leva esse pênalti, né? Leva essa pancada ali, comprando uma briga de uma construtora. Então, para a gente voltar aqui, o que é incorporadora? Incorporadora é o cliente, vamos dizer assim, entre aspas, que tem o capital e ele compra um terreno para poder construir. Então, o entendimento dele ele está fazendo uma alavancagem do dinheiro, ele está fazendo um investimento e quer buscar o retorno. Ele sabe construir? Não. Então, ele busca uma construtora que é especializada em construção. E aí ele contrata essa construtora para construir no prédio dele, no terreno dele. Quando a construtora acaba de construir, ele contrata a FPF, a incorporadora contrata a FPF e fala assim, FPF, a construtora construiu direito? Aí a gente vai lá, a gente faz um laudo de constatação, é um laudo que gera em torno de 1.200, 1.300 páginas. Então a gente faz um laudo de unidade por unidade, a gente entra em unidade por unidade, a gente faz uma vistoria em unidade por unidade, a gente entra nas áreas comuns, no salão de festa, áreas técnicas, a gente tem uma parte que isso é um diferencial muito grande da FPF. A gente não faz laudo de área comum com um único engenheiro, porque a gente entende que a área comum não possui só um engenheiro civil. Dentro da área comum, a gente tem um gerador, né? Então, eu tenho que ter um engenheiro mecânico para falar de gerador. A gente tem a parte elétrica, então eu tenho que ter um engenheiro elétrico para laudar tudo isso, né? Então, a gente faz toda essa aprovação. Então, esse laudo, existe a primeira vistoria, a segunda revistoria, a terceira revistoria, e a gente vai passando, por exemplo, a gente entrou na unidade 51 da Torre 2. Aquela unidade esqueceram de pintar a porta. Então, vai no nosso laudo. Aí, esse laudo é passado para a construtora, para eles corrigirem. A gente retorna na unidade, vê novamente se eles corrigiram. Se eles não corrigiram, a gente vai uma terceira vez para eles corrigirem. Né? Essas revistorias, na verdade, são os momentos em que a construtora fala que já realizou X% do seu laudo que foi feito. E aí vocês vão checar se aquilo A gente vai checar. Então vamos supor, a unidade 51 está faltando pintar a porta. Aí eles falam, já pintamos. Aí a gente volta na unidade lá, fala, mas você pintou só a metade. Sim. Tá faltando Não pintar tá bom. o outro lado. Você pintou um lado e não pintou o outro. E olha que engraçado, isso daí é uma segurança, as pessoas veem de uma forma diferente, mas isso é uma segurança para a incorporadora, né? Porque ela, vamos falar, a expertise dela não é a construção e até aí ela pediu para alguém construir, mas está pedindo para um outro terceiro, não a própria construtora, avaliar se realmente está tudo certo. E o cliente final, os moradores finais, ainda questionam, falam, mas a incorporadora está escondendo as coisas, eles estão mandando alguém fazer algum tipo de laudo só para poder falar que tem alguma coisa. Infelizmente. Tal. Mas é uma coisa que, assim, eles estão se resguardando. Né? E aí os moradores, né, os proprietários têm que entender que isso é bom para eles também, porque eles vão ter uma entrega, uma qualidade melhor de entrega do produto. Perfeito. Então, assim, eu até brinco, né? Muito lá atrás, isso não hoje, né? Isso muito lá atrás, quando a gente começou, às vezes uma construtora olhava, putz, a FPF chegou, veio aqui para pegar o nosso erro. Eu não estou lá para pegar erro. Eu estou lá para somar com eles, porque dentro de uma obra você tem 1.000, 2.000, 3.000. Você falou obra é um monstro, você falou? Obra, assim, é um monstro. Até esqueci a palavra que eu falei aquela hora lá. Obra é um monstro. Bom, eu sei que é incontrolável, né? É incontrolável, porque assim. Muita coisa, muito grande, muita gente. É inevitável que você vá ter problemas. Ninguém quer fazer errado. Todo mundo está ali para fazer certo. Mas em qualquer segmento a gente lida com o ser humano. Então, assim, eu queria lembrar até o termo que a gente conversou, agora acabei até o final você lembra. Então, o que acontece? São pessoas fazem erros. Não existe a perfeição.
Então você imagina dentro de uma obra você controlar 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Sim. É impossível a perfeição. Agora, aonde está o nosso serviço? Somar, eu acho que na vida assim, é uma régua, né? A pessoa que está melhor no mercado é a pessoa que vem aperfeiçoando os erros. Muitas pessoas invertem, né? Eu sempre brinco que assim, a gente faz reunião com a nossa equipe, e aí eu falo, me fala uma coisa, me dá um nome de um atleta campeão. Aí as pessoas falam, Pelé, né? Aí eu falo, o Pelé mais acertou ou mais errou? E todo mundo fala, o Pelé mais acertou. Errado, na minha concepção. Ele mais errou. Mas por tanto ele treinar para não errar, ele foi campeão. Então assim, é isso que eu bato sempre. A gente tem que treinar. E o treinar não é achar o seu erro. O treinar é a gente somar e mostrar cada vez mais uma melhora para a construtora, para a incorporadora. Sim. E assim, eu fico pensando, as construtoras, né, todas elas, as grandes, elas pelo menos têm o setor de qualidade. E aí, para o setor de qualidade, é super interessante ter esse laudo final, porque eles vão ter um panorama de falar, peraí, eu estou construindo 10 obras. Dessas 10 obras, eu sei que eu utilizei a mão de obra de fulano, ciclano e beltrano aqui. E eu tive problema desse serviço exatamente aqui. Ou seja, ou eu tenho que conversar com essa pessoa para melhorar a entrega do serviço dela, ou eu tenho que arranjar outro parceiro para que ele consiga executar aquilo com uma qualidade melhor. Você não pode se contentar em deixar o cliente insatisfeito, porque ele vai ficar insatisfeito inevitavelmente. Sim. Vai. Buscar a perfeição sempre. Todo mundo está buscando isso de alguma maneira, né? Agora, Fábio, como é que começou essa tua história envolvendo esse mercado? O que te fez, de repente, Fábio está trabalhando no mercado de entrega de empreendimentos, entrega de chaves, vistoria? O que aconteceu? Então, a gente está nesse segmento há mais ou menos aí 20 anos, nesse segmento de incorporadora. A FPF, eu criei a FPF, que é o meu nome, a FPF, Fábio Paiva Fonseca, mas na área de eventos. Né? Então a gente lidava fazendo eventos de empresas, eventos corporativos, eventos de incentivo, feira, montagem de stand. Trabalhávamos para laboratórios, mandando médicos para congressos lá fora, organizando um hotel, organizando um avião. E aí até que um momento eu adquiri uma unidade. Na planta, e quando eu fui receber, estava tudo sujo. E aí na hora me bateu na cabeça, eu falei, pô, você compra um carro, né? Seja ele popular ou seja ele um carro, é que hoje o carro popular custa o mesmo valor de uma casa, né? E eu nunca vi, eu até desafio alguém aqui, né, que está escutando a gente, se você conhece alguém que você foi buscar o carro na concessionária, o pneu estava furado e o carro estava sujo. Conhece alguém? Que já foi buscar? O negócio deles é entregar o carro em ordem. Né? E outra, você consegue passar na concessionária? Eu estava passando aqui, vou pegar meu carro? Não. Você tem que agendar um horário para você ir buscar seu carro. Porque no momento que você vai buscar seu carro, tem um especialista ali para falar a bateria. Explicar tudo. Explicar, né? Onde liga o rádio, enfim. E eu falei, pô, hoje, né, a gente está aí no século XXI, e sonho da casa própria, né? O brasileiro tem muito disso também. Pô, o cara rala a vida, né? Financia em 30 anos. É um investimento muito alto, né? É da vida. Não é só de dinheiro, é o investimento da vida, cara. Sim. É um investimento da vida, porque ele trabalha a vida inteira para pagar o boleto do apartamento que ele financiou. E aí você recebe uma ligação e fala, tô mandando um motoboy aí entregar na sua casa a chave. Pô, é o sonho do camarada. É o sonho do cliente. Você passa aqui no meu escritório, toma um café aqui na recepção, a secretária vai te chamar aqui e você pega a chave. Pô, é muito frio isso, né? É muito frio. Pô, eu acho que Onde é que você faz a entrega de chaves, então? Então, hoje, a gente atua, como a gente estava falando, a nível nacional. A gente armazena
todo o kit dos nossos clientes, das incorporadoras, que é o kit hidráulico. Então a gente faz toda a conferência das tampinhas, dos arejadores. Arejador é aquele negocinho que Você encaixa ali na boca da para torneira. poder economizar. As chaves dos dormitórios, as chaves da varanda, isso é o kit hidráulico. Então a gente armazena isso a nível nacional para os nossos clientes. Unidade por unidade. Unidade por Checadinho, unidade, tudo conferido. checadinho. A gente entra na unidade, checa cada unidade, até porque depois que eu chequei é a minha responsabilidade. Sim. Se sumir uma tampinha, quem perdeu foi a FPF. Né? Chave estiver errada. Aí você fala assim, pá, mas um arejador aí custa R$90. Custa R$90 um arejador. Você faz isso vezes 1.000, dá um valor agregado. Então, hoje a gente armazena isso a nível nacional para os nossos parceiros, para os nossos clientes. A gente armazena o brinde, né? Às vezes vai entrega um brinde. Então, a gente armazena. Aí, quando a gente recebe alguns clientes nossos, nós estamos ligados junto ao CRM deles, né? Então, quando a gente recebe, faz o contato com o cliente e a gente agenda a posse com o cliente dentro da unidade No dele. apartamento que ele No comprou. apartamento que ele comprou. Então a gente recebe o cliente na portaria, nós entregamos, a gente vai uniformizado, né? A gente entrega a chave para o cliente, sobe com ele na unidade. A gente criou um processo com os nossos clientes, onde a gente desenvolveu uma fragrância de cada cliente, porque eu acho que a memória olfativa Legal. sempre você lembra disso. Então a gente entra, chega um pouco antes, perfuma toda a unidade, porque é obra. É igual carro novo, né? É igual carro Sim, novo. sim, Aquele, pô, já inventaram o cheirinho do carro novo, né? Você espirra para falar que é novo, o cheiro do couro. Então a gente entra, perfuma a unidade e aí a gente recebe o cliente na portaria, sobe com ele e entrega a chave. Ele abre a porta da casa dele e não tá aquele cheiro do concreto, do ralo que soltou aquele odor. E aí a gente faz a posse dele dentro da unidade dele, testando todos os kits hidráulicos ali com ele novamente ali, entregando para ele, dando um treinamento do manual do proprietário. Por que o treinamento do manual do proprietário? Porque ele não sai com dúvidas. Você Entenda de sabia? garantias, Ninguém né? sabe. Você sabia que se você furar o chão do seu apartamento para colocar aquela bolinha para não bater a porta, você pode perder a garantia do seu apartamento? Porque você rompeu a malha que tem a impermeabilização do solo? Ninguém sabe. Então, assim, dar um treinamento para o cliente, até para desafogar a central do cliente dos nossos clientes incorporadores. Porque o cliente liga lá, você entrega a chave, o cliente liga lá e fala, o cartão do estacionamento pega com quem? Você já orienta ele no sim, condomínio já. Depois da posse, a gente desce com ele na administração do Pra poder fazer condomínio, registro e tudo mais. faz o registro com ele, explica para ele. Aí ele fala, qual que é a minha vaga? A gente precisa ver se a norma do condomínio é definida, vaga determinada, rotativa, não é? determinada, não é? E aí a gente deixa ele na sala da administração e ali ele vai pegar o cartãozinho do estacionamento. Pra receber todas as orientações que o condomínio Ele sai normalmente de lá, passa. a nossa ideia é que ele não ligue na incorporadora. Ah, então você cobra Não todo esse precisa serviço. ligar, né? Não precisa ligar. Ah, mas mas vale a pena para a incorporadora? O seu serviço deve custar caro. Não, se você pegar perante, quantas pessoas você vai reduzir na sua central do cliente? Para Quantos não chamados ficar, não vão ser quantos abertos? chamados vão deixar de ser abertos com perguntas, às vezes, que foram sanadas na hora da posse. E fora a Sim. atenção, né? Porque se você faz isso no momento da vistoria, você está dando atenção, você está demonstrando no local as dúvidas que o cliente tem. onde Que é surgem. totalmente diferente quando o cliente liga e fala, tal, sei lá o que. Os atendentes não estão, eles não. Tem milhares de obras que o pessoal Sim. liga para eles. Então eles nunca vão saber o que está acontecendo realmente. Sim. E outra coisa, assim, o atendente, ele tá ali, às vezes muitas incorporadoras têm a central terceirizada. Também. Aí o cliente liga lá, fala, eu tô aqui, sabe do ladinho aqui, no espaço da garagem? Não. Não, a minha sabe. central tá em Tem que Salvador, tá lá. no Rio, eu não sei. Agora, o teu pessoal que acompanha essa vistoria, eles ficam em cada um desses escritórios. Nessa cidade você tem uma base. Então, A gente tem uma base em cada cidade,
como até é legal como que tudo isso foi desenvolvido, né? Pô, Fábio, como é que você foi parar lá? Você foi parar lá? Você foi estava parar lá? contando pra gente Nordeste, que você Sul. se frustrou com a relação do apartamento e aí depois E aí, você o que começou a aconteceu? trabalhar Tava com sujo isso. o apartamento. E aí? Tava sujo, aí me deu esse Você viu uma estalo. oportunidade de negócio Eu aí, falei, hein? pô, é uma oportunidade de negócio, não é possível entregar uma chave de um apartamento desse jeito, né? E aí a gente, numa das feiras que a gente estava montando, eu conheci o presidente de uma empresa, de uma incorporadora, e ele falou, Fábio, eu tenho um desafio, a gente está com muitas Minha Casas Minhas Vidas para entregar em Campo Grande, Cuiabá, Paraná, e eu preciso entregar isso. E como é que eu vou chamar o cliente? 8 mil pessoas para ir no stand de vendas pegar a chave, né? E aí eu falei, vamos montar uma operação. E aí a gente começou a montar essa operação da entrega de chave. Aí nessa entrega de chave, a gente começou a abrir a porta, a chave não abria. Você imagina, você pega um apartamento, Frustrante, são né? 3 mil pessoas, a sua chave da sua porta está passando na mão de 3 mil, porque vai entrar o pintor é uma equipe, o carpinteiro é outra equipe, a construção é outra equipe. E aí, cadê a outra chave? Né? Então a gente ia bater a chave não abria. Aí a gente especializou em equipe de chaveiro. Aí ia entrar tudo sujo. Aí a gente começou a especializar na equipe de limpeza. E aí, na bolha imobiliária, em 2008, muitas incorporadoras tinham saído de São Paulo, buscando oportunidades de construir no Centro-Oeste e tudo mais. E aí eles construíram, veio a bolha imobiliária e tudo que construiu virou estoque. Só que para eles manterem uma base nesses estados, quanto custa manter um stand de vendas? Sim. Né? Você tem equipe, você tem aluguel, então custa um Custo valor fixo, agregado alto. Então eu falava, poxa, 3 meses dessa operação a incorporadora perdeu uma unidade. E aí, quando a gente começou a ver, os nossos clientes estavam todos naquela região, porque a grande maioria das incorporadoras saíram, todo mundo vai em busca da rentabilidade do dinheiro. Sim. Então, ali está melhor, vamos todo mundo lá. Ali está melhor, vamos todo mundo. Ali tem mais terra, vamos todo mundo lá. E aí, falei, gente, vamos todo mundo fechar esses custos de vocês. Eu estou atendendo você, incorporadora, a outra incorporadora, a outra incorporadora. Eu vou montar uma central, a gente acopla tudo aqui. Você zera seu custo, zera seu custo, zera seu custo. E o meu custo dividido por 10 Fica é muito mais barato. barato para vocês. Então a gente começou a armazenar tudo isso. E aí a gente começou a fazer uma gestão desse estoque. Né? O que é a régua de gestão de estoque? A incorporadora vai lá, construiu, não vendeu. Está parado. Fechou, ele vai deteriorando. Ele vai deteriorando. Como qualquer coisa, né? Como qualquer. Igual um carro parado. Se você não ligar o motor, enche de óleo lá e estraga o motor. Só que aí você tem. A varanda tem piso. Se você não limpa o piso, vai chegar uma hora que o rejunte vai encardir, vai puxar para a louça e você perdeu. Você perdeu. E aí, mas, Fábio, eu vou ali, troco aquela lojota. Tá, mas quando você pegar uma nova, você vai ter que trocar. É outra, Você vai ter que trocar a varanda inteira. Sim. Então vamos manter limpo. Muitas pessoas vão limpar os apartamentos e aí joga o desinfetante azul, que o azul tem um cheirinho mais gostoso, o vermelho é mais cheiroso, e aquilo fica parado no seu vaso sanitário. Fica marcado. 3 meses, 6 Mancha. meses, 7 meses, mancha, não sai mais. Quanto custa o vaso sanitário? Beleza. Mas e 100? Sim. E 200? Então você criou um padrão para poder tratar de tudo isso. Nós criamos uma régua. Hoje a gente tem contratos com nossos clientes, aonde a gente entra mensalmente nas unidades, a gente faz a limpeza da unidade, a gente lubrifica as portas, as dobradiças da porta, e a gente faz um relatório fotográfico Das de condições. cada unidade, que chama os apontamentos da ressalva. Então, por quê? Porque às vezes o cliente de cima, ele comprou o apartamento, nem ele sabe que está vazando no de baixo, Sim. porque não tem ninguém embaixo. Sim, sim. Então, quando você vai lá, você vai abrir, já caiu o gesso, o teto, já passou para o de baixo, já Aham. passou para o outro. Então, a ideia é sempre antecipar
O problema... Quando você corrige antes, você reduz a despesa com a manutenção. E disso no até futuro, aí, né? se é estoque e tá para venda, vamos imaginar claro. que apareça uma venda. Você já está preparado, Sim. você não vai ter um trabalho enorme para E poder você vai levar para o mexer, cliente um apartamento sujo né? para ele ver? Imagina, imagina. Você já vendeu algum carro? O meu carro tá vendendo, tá sujo. Só se o preço estiver muito bom. Não. Entendeu? Fábio, É você isso. começou isso com a Brookfield. Eu O primeiro comecei com a trabalho Brookfield. E hoje você trabalha com as maiores incorporadoras do país fazendo esse tipo de entrega. Faço hoje uma régua Bom, nós grande. falamos de vistoria, falamos de entrega de chaves e eventos, então, que era a tua origem. O que é esse negócio dos Aí eventos? a parte de eventos, eu saí do mercado corporativo, né? A gente atendia grandes empresas, a gente atendia Vivo, bancos, enfim, laboratórios, e a gente se dedicou 100% a fazer uma régua completa para as incorporadoras. Para a entrega dos empreendimentos. Então, isso, a famosa AGI, né? Assembleia de Instalação. Então, a gente organiza toda aquela parte para montar no subsolo as cadeiras, a parte de som, luz, Projeção. iluminação da torre, criar Os diferenciais. canhões de luz, né, que a gente vê sempre quando tem uma Sim. entrega, né? Então, que na verdade é um evento muito importante, apesar de falar que festa é festa, mas é uma festa onde os clientes vão, né, naquele momento, receber É um marco, o né? empreendimento, mas é um marco com várias... Ali, naquele momento ele vai estar sabendo valores, naquele momento ele vai estar conhecendo as administradoras, tudo mais. Aí, no caso dos eventos, eu me lembro bem, eu conheci o Fábio fazendo isso no início, Sim. né? Mas depois o Fábio teve outros contatos comigo fazendo outros trabalhos. Mas é uma preocupação muito grande que aquele momento seja memorável para a pessoa. Sim. Ele com a família, aí sim com a família, Sim, né? sim, Acompanhando a entrega do empreendimento. E que ele possa comemorar, celebrar, né? O brinde que as pessoas Sim. fazem para poder comemorar. E Fábio, na pandemia, como é que ficou essa atividade? Então, na pandemia, essas reuniões não podiam ter os encontros, né? Na parte de vistoria, a gente não podia parar o mercado, né? Na parte de Com vistoria, o cuidado necessário a manter. gente fez toda a parte de higienização. Então, a gente, quando Limitar uma recebia pessoa o para poder cliente, ir só. a gente contatava, falava, ó, só pode ir uma pessoa. Quando chegava, a gente fez uma produção de álcool gel naqueles envelopinhos, tipo sei. que dão nos aviões, tudo sachê, mais, né? um sachê. Então a gente entregava para o cliente. A gente... Essa tua visão de eventos, né, ela serve muito para se Funcionou. atender bem. Atender bem a pessoa, saber servir. Então o cliente subia, ele entrava, depois a equipe nossa subia para não ter o contato. A caneta era a caneta do nosso cliente, da incorporadora. Ele já Então ele levava recebia embora. a caneta, já passava o álcool gel e a folha, quem preenchia a folha éramos nós, né? Então ele tinha a caneta só para poder assinar o laudo. E a gente conseguiu, claro, acho que para todo mundo tudo foi bem diferente. difícil, né? Mas graças a Deus foi assim, foi uma fase ruim, né, por tudo que aconteceu, mas foi mais um aprendizado de como Uma você adaptação, conseguir. né? Se adaptaram para conseguir Mas manter, você né? vê como são as coisas. É igual o Renan tinha falado lá no começo, né? Como a gente bloqueou e só podia ir uma pessoa, as vistorias fluíram absurdamente bem. Porque não tinha toda a equipe Aquele da auê. família, aquele auê. E a pessoa entendia, que a pessoa também falava, pô, só vou eu, hein? Então a gente nem precisava falar, não traz ninguém. Né? Era Então, uma consciência coletiva já, né? então teve um ponto ruim, teve um ponto bom e a gente foi adequando isso aí. Qual percentual você acha que hoje a gente consegue de aprovar na primeira vistoria essas unidades? É uma média que você tem aí, ou por empresa, De ou no geral? aprovar ou reprovar? Aprovar, de aprovação. De aprovar. Aprova o quê? 90%? Nessa faixa, 80 a 90%. Ou seja, a gente tem uma boa qualidade de entrega, né? Sim. O importante está aonde? O importante está na vistoria da passagem construtora e incorporadora. Se ela for bem Se feita. ali você tiver uma vistoria muito bem feita, aqui nessa outra ponta vai ter um êxito muito maior. Tá. Que conselho você daria então, Fábio, para o camarada que está para receber a chave da unidade, vai ser chamado para fazer a vistoria do apartamento dele? Primeiro ponto, vá você ou a esposa, ou o seu companheiro, ou a sua companheira, no momento da vistoria, esquece tudo lá fora, foca lá dentro.
Deixa o telefone um pouquinho ali para Bota vibrar. no modo avião, se for Bota no caso. modo avião, foca. É um momento muito importante. Tira a dúvida, né? Porque depois, mas a incorporadora, sacanagem, não viu. Não, a incorporadora deixou ali o senhor na sua unidade durante 1 hora para o senhor ver ponto a ponto. Então, é muito importante. É como você vai no médico. Você vai no médico, ninguém atende o médico falando, você está no telefone. É importante. É um investimento seu. Então, tem que fazer corretamente. Quantas pessoas você tem na equipe hoje, Fábio? Hoje a gente está em cerca de 65. Isso é um pessoal... Fora terceiros, os né? terceiros que você contrata. Porque aí a gente faz a demanda né? conforme A necessidade, né? a necessidade do. Vamos supor, pega um prédio inteiro. A gente vai ter aquele boom naquele momento de. Da arrancada. De Chega a 1000. Né? Se eu pego, tem meses que eu chego a 1000. Qual que é o maior empreendimento que você já fez em termos de volume, assim, de unidades, para fazer esse trabalho de... A gente fez de um ali acompanhamento? em Interlagos que eram residências, eram 1.200 unidades, mais a parte de residências. Então dava aí umas 2.000 unidades. Mas assim, é importante. Já entregou maiores? Já, a gente já entregou. Já entregou de Minha Casa Minha Vida 4.000 de uma vez, 8.000 de uma vez. Tem uma força-tarefa para fazer isso. É isso que eu falo. Então você sai de 65 para 1.000 e depois volta para 10. E você tem que ir fazendo esse Adequando, fluxo, né? né? Tá. Você mora em apartamento ou em casa? Hoje eu estou em casa. Tá. Hoje eu estou em casa. Mas é condomínio, então... É condomínio. condomínio. Não deixa de ser condomínio. E aí, tá satisfeito como condômino? Então, a gente tem que se adequar, né? Tudo é uma. Eu acho assim. Muitas pessoas falam, mas você vai morar em condomínio, pô, uma bagunça. E você morar sem ser condomínio? Qual é a diferença? A diferença é que você tem 4 vizinhos, né? Você tem um desse lado, um na frente e um atrás. E num apartamento você tem 2. Você tem um de cima e um de baixo. Só que você tem que fazer uma convivência. Mesma coisa que se eu sair na rua brigar. Eu tenho a rua inteira para brigar. Se quiser briga, né? Se quiser briga, então... Mas se quiser viver em paz, tem condições de viver em paz também. Tranquilamente. É só as pessoas saberem se adequar. Porque é aquilo, em casa as pessoas têm que assumir todas as manutenções que elas têm. Só que elas só fazem isso a hora que apertou. Então, deu um vazamento na caixa d'água, putz, tem que tratar. Mas até lá, você vê gotejando e deixa rolar. Você sabe que é engraçado. Eu sempre morei minha vida inteira em casa, né? Aí eu passei um ano e pouco morando em apartamento. E eu tinha uma visão assim, putz, vou morar no apartamento, aí gente no elevador, aí você vai ter que sair de manhã ali, pô, nervoso, aí você às vezes não vai falar com a pessoa. E quebrou tudo isso na minha cabeça. Porque qualquer negócio, você tem que fazer gestão com pessoas. Então, assim, a incorporadora não é ruim, a construtora não é ruim. Aonde estão os problemas? Estão nas pessoas. Então, hoje, Fábio, você faz a gestão de estoque, você faz a vistoria, você faz a entrega da chave e você faz a AGI. O que mais você faz? Tudo o que você quiser. A minha equipe está na rua. É pau para toda a obra. Hoje, mesmo, né? eu vocês faço... vão adaptando de acordo com aquilo que precisa ser feito. Sabe né? o que eu faço muito? Hoje eu faço toda a parte de jurídica. Eu sou eu faço a diligência de um distrato que aconteceu lá em Campo Grande. Para que a incorporadora vai encaminhar lá para fazer um distrato? Minha equipe está lá. Entendi. Fábio... Você virou um braço de apoio para a A incorporadora. minha ideia é essa. Então, assim, o que a FPF faz? Gestão de pessoas. Que serviço você presta? Qual você precisa? Uhum. Porque qualquer negócio é gerir pessoas, meu. E essa visão que a gente tem de condomínio, você tem toda a razão, né? Ela acaba sendo deturpada porque você pode viver bem em qualquer lugar. Depende de você querer viver Exato. bem. Né? Acho que depende Você ter muito mais da disposição de se dar pessoa. bem com pessoas. É certo que numa casa você pode ter mais privacidade em algum momento, não vai ter encontro no elevador, mas vai ter em algum momento uma circunstância que você vai ter que conviver com alguém. Aí, se você não gosta de viver, vai morar no meio do mato, né? Sumido com todo mundo, compra né? uma casa com terreno que você coloca a casa no meio Então, e aí coloca todos mas os vai lados. chegar um momento que Não ele dá. vai ter que ir no banco, na farmácia, na padaria e vai ter uma pessoa na frente dele. Sim. E o problema estão nas pessoas, não estão nos negócios. Ô Fábio, você está feliz com o que você está fazendo? O que você vê assim o que te realiza nesse trabalho que você faz? É magnífico. Te juro por Deus que várias vezes eu me emociono
no trabalho que a gente presta. Legal. Porque assim, você entregar a chave, que é o sonho, meu. É o sonho. É assim, eu tento acompanhar a grande parte da equipe no Brasil inteiro, viajo bastante, mas assim, é muito, muito louco. Você vai entregar uma chave, eu tenho vídeos, que depois eu posso mostrar para vocês, de pessoas ajoelhando, cara. Abre a porta e ajoelha. Agradece a Deus, obrigado pela oportunidade. Isso não tem preço, cara. Sim. Você entende? Você testemunha Agora, disso, estão fazendo parte eu disso, não sou, né? eu não tô falando que eu sou contra um motoboy. Pelo amor de Deus. Não é isso. Quantos motoboys, quantas pessoas a gente já entregou o apartamento. Mas, meu, você não vai ter essa emoção. Você não vai dar emoção. Você não vai saber se a pessoa ajoelhou na hora que ela abriu a porta. Sim. Eu tenho vídeos que a gente encaminha para os nossos clientes, para as incorporadoras. Pô, a pessoa falou, você não tem noção o que você fez pela minha vida. Você não tem... às vezes, parece muito bobo. Sabe assim? Vou entregar a chave ali, cliente lá, um a menos, graças a Deus, caraca, um a menos. Não é isso, cara. Você vê um cliente ajoelhado ali com a mão para cima, depois eu vou mostrar para vocês, agradecendo o apartamento dele. Só ela sabe o que ela passou para conseguir chegar Ela lá. sabe, É isso cara. E muitas vezes a incorporadora tá deixando isso para lá. Ela não consegue captar isso. Não consegue. E outra coisa, hoje, no momento da posse, que eu acabei não falando, a gente faz uma pesquisa de satisfação com o cliente. Né? A gente está apertando a mão do cliente. Então, por que naquele momento, a entrega da chave, você pode quebrar vários percalços que ele aconteceu na obra. Sim. Porque o cliente, aquela incorporadora ali... Vai represando isso. É, Aquela São incorporadora 3 ali, anos que passam com eu ele. fui fazer o financiamento, e aí no financiamento, depois de 90 dias, falou que tá faltando o RG da minha esposa. Quem disse que a culpa é da incorporadora? Não é. Existe um interposto aí no meio, fazendo esse interface do financeiro. Uma pessoa errou aí. Né? Uma pessoa errou, e ela pode errar. Mas no Acontece. final, vira um processo. Então, você entregar uma chave legal, explicar para o cliente, falar, parabéns. Tua vida nova começando. Uma vida nova. Ele vai esquecer um esse desejo de monte de felicidade pras problema, pessoas, entendeu? é. Então, é isso que a gente quer vender para os nossos clientes. É isso que a gente quer, passar a humanização do negócio, sabe? Muito bom. Legal. Bom, conversa boa é assim mesmo. Passa rápido. Se desse, dava pra continuar. Ô, Fábio, Passou uma hora aí quase já. Passa né? voando. Fábio, muito bom ter vindo aqui, você ter vindo aqui participar do nosso Agradeço. programa, do nosso episódio de hoje, que tratou de entregas de unidade, de vistoria. Porque você vive isso no dia a dia, sua equipe Sim. Brasil afora fazendo isso aí, as principais capitais do país, Centro-Oeste inteirinho teu aí, Sim. você acompanha de perto, dando suporte para quem um dia empreendeu lá ou ainda tem empreendimentos, para não precisar ter o custo fixo desse serviço lá. Sim. E eu acompanhei o Fábio também em processos voltados à vistoria de trabalhos da construtora. É muito meticuloso, muito detalhista. Às vezes, de fato, a construtora pode até achar que você é uma pedra no sapato, Sim. mas poupou problemas no futuro. Resolveu Sim. situações antes que elas fossem levadas para o cliente. O cliente tem que receber o produto pronto na melhor qualidade, é isso que ele espera, é isso que ele merece, e esse é o compromisso das empresas que desenvolvem os empreendimentos. Como você bem disse, ninguém faz para errar. Né? Sim. Então, obrigado, Fábio. Vamos deixar aqui o contato do Fábio, né, Léo? O contato, o teu e-mail, para que Bacana. quem quiser entrar em contato com a FPF pode procurar. Pode encaminhar um e-mail para mim. Obrigado Responderei mesmo. no maior prazer. Obrigado de coração, e esse depoimento teu no final aqui foi foi muito muito legal, bacana, muito legal. porque de fato, quando a gente fala que é coroar um momento, Sim. celebrar um momento, é poder estar mais para ouvir e observar do que para falar. E uma pessoa que está treinada da tua equipe, que vai dar posse para alguém, entregar chaves para alguém, sabe respeitar esse momento da pessoa, sabe compreender, registrar em algum momento quando couber, para que lá dentro da empresa, da incorporadora, da construtora, as pessoas entendam o reflexo do trabalho diário de cada um deles, onde vai acabar. Vai acabar uma assim, pessoa não é concluindo vender esse- a unidade por vender, né? Mandei construir para Vou vender te e tive fazer meu a lucro. pergunta Tem que- final. Quando você compra um carro zero e você vai buscar o carro, você lembra do montador lá quando ele montou, que ele acordou 6 horas da manhã, 7 horas da manhã e o filho estava doente, ele foi trabalhar? Não. Não. Você lembra do quê? Da memória
final Da hora que ele entregou. da hora que você recebeu o carro. Então, não adianta só fazer uma boa obra e fazer uma péssima entrega. Sim. Tem que ser um conjunto. E a entrega final, se for maravilhosa, você consegue diluir várias Situações não do vou dia a falar dia. Né? defeitos, mas Situações que ele vários vê. probleminhas que tiveram no meio E do que caminho. acontece, é normal. Então é isso que a gente aposta. Obrigado. Legal, Fábio. Obrigado. Mais Valeu alguma coisa, mesmo, Renan? né? Só isso. Bom, Acho que legal. Se desse pra continuar, a gente continuava. Tem assunto, hein? Obrigado a você que esteve com a gente aqui no vemorar.br. Você que assistiu, deixe o seu comentário, curta. Você que não assistiu, vai também ver os nossos episódios anteriores. Tem muita gente boa falando aqui no nosso legal. canal. E esteja com a gente próxima semana, terça-feira que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado.